seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente. Olá a todos que nos acompanham através do nosso canal Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Olá também para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, o Giro Play. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos aqui hoje para mais uma edição do Giro Entrevista e estamos recebendo na edição de hoje a Vânia Cristina, intérprete de Libras aqui da cidade de Petrópolis, que já tem uma trajetória bastante consolidada nesse ramo, não só em Libras, em outros lados profissionais também, que a gente pode expandir aqui na nossa conversa. Vânia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Obrigada por ter me convidado. Sou fã do Giro Serra. E quando você me chamou, eu fiquei super feliz. E, Vânia, você podia só para chegar um pouquinho o microfone mais para frente. Conta pra gente... Isso, um pouquinho... assim tá bom. Tá bom? Assim tá ótimo. Conta pra gente como que surgiu essa vontade de aprender Libras, primeiramente, e, posteriormente, ensinar Libras para as pessoas e fazer disso também um trabalho. Então, quando eu tinha de 3 para 4 anos, a minha mãe fala que eu tive um encontro com os surdos nessa época. Eles iam para a fila do banco onde minha mãe recebia e, assim, era sempre engraçado. Ou a minha mãe chegava, ou a gente chegava na frente deles, ou eles chegavam logo atrás da gente. Então, assim, foi um contato de 8 meses, mais ou menos, e eu ficava encantada, literalmente encantada com eles se comunicando, conversando. E aí, 20 anos depois, quando eu já tinha 23, quase 24, eu fui a uma igreja evangélica e ali estava o Ministério de Surdos. E tudo aquilo que eu sentia quando eu era pequenininha voltou na mesma hora. E aí eu senti o meu chamado, foi confirmação de Deus, enfim. E aí, engraçado que eu queria aprender Libras só para interpretar culto. Não tinha nenhuma noção do que Deus podia fazer na minha vida, enfim. E aí eu comecei o curso de Libras e não parei mais. Isso já fazem 26 anos. E a gente observa que no mercado, né, há poucos intérpretes de Libras, né? Queria saber de você, por que você acha que isso acontece? Libras, apesar de eu trabalhar alguns anos nisso, com Libras, ainda é uma coisa nova, porque é uma língua nova, né? Sim. Como você estuda inglês, francês, alemão, tu tem que ter tempo, você tem que estudar. Hoje em dia, pela legislação, para ser intérprete de Libras, você tem que fazer faculdade. Antigamente, era só ter ensino médio, um curso de extensão em Libras, e você já estava pronto para o mercado de trabalho. Hoje em dia, a comunidade surda está mais exigente. Graças a Deus por isso, porque eles aceitavam qualquer coisa. Agora, essa juventude, a comunidade surda se despertou, e Petrópolis demorou muito. Sim. E agora eles exigem mesmo que você entregue um material de boa qualidade. Não adianta você fazer só um cursinho básico e já se autodenominar intérprete de Libras. Eles não aceitam. E eles até denunciam. Então, assim, são poucos mesmo intérpretes de Libras fluentes em Libras. Sim. Né? E eu já trabalho há algum tempo e, graças a Deus, que nem você falou, meu trabalho já é consolidado na cidade, fora da cidade. Até para fora, eles me convidam para interpretar por algum trabalho que eles me viram fazendo, as pessoas, os empresários. Sim. Então, assim, é muito gratificante para mim. Mas, para você ser intérprete, você tem que ter dedicação e amor. Porque sem amor, você não consegue. E, Vânia, dentre essas experiências, né, que o fato de ser intérprete de Libras te proporcionou, igual você falou, né, até fora de Petrópolis e tudo mais, conta um pouquinho delas para a gente e quando que você, dentro dessa trajetória, parou e olhou, não, realmente, o trabalho que eu estou fazendo aqui está no caminho certo, eu estou sendo chamada para coisas grandes, eu estou fazendo coisas grandes porque é graças ao meu trabalho. Então, eu não vou ser precisa no ano, mas entre 2008, talvez 2009, até 2011, 12, eu fui a fundadora do Instituto Emanuel,
que era uma associação de assistência para surdos e seus familiares. E a gente foi convidado durante 5 anos consecutivos para fazer um trabalho em Guarulhos, porque tinha um grupo de hip hop só de surdos. Ah, que legal. Então era uma coisa bem, bem única. E aí o nosso trabalho foi descoberto pelo falecido Orkut. A Selma Roth, ela viu o nosso trabalho no Orkut e aí fez de tudo para a gente ir. Foi um sonho, assim, quando ela convidou, eu não falei para os surdos na hora, porque era uma realidade muito distante para a gente, sair daqui de Petrópolis e ir para outra cidade. Sim. Enfim. Mas, assim, foi muito gratificante. E ali, qualquer coisa que os surdos faziam, eu tinha que interpretar. E aí, num desses anos, eu fui convidada para dar uma oficina de Libras no evento. Então, assim, foi uma coisa muito gratificante, que as pessoas gostaram muito. E foi uma coisa fora da nossa cidade, né? Então, assim, às vezes, quando você está aqui, você é jornalista. Uhum. Talvez, às vezes, você não vai ter o valor, você não vai ser tão valorizado quanto se você estiver em outra cidade. É diferente, né? É uma coisa assim. E eu senti isso, e os surdos sentiram muito isso na pele. Porque hoje em dia a gente tem um coral, eu sou fundadora do Instituto Aliança também, que é uma associação de assistência para pessoas com deficiência, de um modo geral. E quando a gente é convidada, a gente tem um coral inclusivo, para fora, assim, a alegria que eles sentem é uma coisa assim que não é fácil, porque você tem que ensaiar, você tem que organizar tudo, enfim. Mas é tão gratificante quando acontece e a gente olha para o rostinho deles e eles todos felizes, sabe, sendo admirados, assim. Eu me sinto muito feliz, muito feliz. E essa de São Paulo foi uma coisa muito boa, muito gratificante. Também em 2006, eu acho que foi 2006, eu participei da 2ª conferência da pessoa com deficiência, lá, a Conferência Nacional. Foi 2008. E eu lembro que a gente votou, teve a votação do teste da orelhinha. Ah, legal. E em 2010 se tornou lei. E eu fui só como delegada. E aí, na hora, faltou intérprete de Libras e estou eu lá interpretando lá na Conferência Nacional. Isso aí foi muito gratificante também. Aconteceram várias vezes nas conferências estaduais, ao qual eu fui apenas como delegada e na hora, quando falta algum profissional, porque são poucos também, não é só Sim. aqui em Petrópolis, eles... Não, Petrópolis tem uma delegada que é intérprete de Libras. Aí eu sou convocada. Então, assim, é muito bacana ver o seu trabalho sendo valorizado. É muito legal mesmo. E, Vânia, eu acredito que a sensação dos deficientes auditivos, né, deles sentirem que estão sendo representados em determinado local, porque, assim, seja em apresentações artísticas, seja em cerimônias, como você citou, são locais que, às vezes, o deficiente auditivo estando ali, ele não tem nenhum intérprete de Libras para passar o que está sendo dito ali para ele. Ele se sente excluído. Sim. Então, a figura do intérprete de Libras se faz fundamental e de uma responsabilidade gigantesca, porque dá essa representatividade para esse público, né? Isso aí, dá representatividade para eles. E outra, é uma lei. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Libras como língua brasileira de sinais, a língua da comunidade surda, e por ela representados. Então, assim, qualquer local público, pela lei, tem que ter um intérprete de Libras ou então alguém que saiba, pelo menos, se comunicar com eles. Porque os surdos são um cidadão como outro qualquer. Ele paga os seus impostos, ele tem conta de água, de luz, ele tem tudo. Então, pela lei, empresas concessionárias. O que seria isso? Aqui na nossa cidade, as empresas mais importantes que todo mundo precisa, água e luz. Agora, tem intérprete de Libras lá? Na Enel, eu já fui lá várias vezes, eu fui interpretar para eles. Na próprias Águas do Imperador. Às vezes as pessoas acham, as empresas acham, que colocar um aplicativo resolve. Não resolve.
Porque tem muitas das vezes, nem todos os surdos sabem Libras. E Libras é regional. Aqui é de um jeito, São Paulo é de outro jeito. Então, assim, mesmo que use um aplicativo e tenha um intérprete do outro lado da telinha, com certeza esse intérprete vai fazer sinais que o surdo daqui não conhece, e vice-versa. Então, tem que valorizar o profissional da cidade. Mas, infelizmente, isso não acontece sempre. Melhorou agora com o Ministério da Cultura? Não sei se você sabe, 10% dos editais de cada projeto, exemplo, você faz um projeto de R$50 mil, 10% tem que ser voltado para acessibilidade. Isso, para a comunidade surda, foi muito bom. E para nós, intérpretes de Libras também. Porque agora tem vezes que eles querem ir num show de circo, ou num show de piada, no Sérgio Malandro. Sim. Enfim, agora eles têm um profissional que vai fazer acessibilidade para eles. Porque antigamente não era assim. Existe a lei, porém não era cumprida. Mas agora, pelo menos, eu posso te falar da cultura. As outras áreas ainda está um pouco falha. Mas na cultura, sim, está melhorando cada vez mais. E Vânia, além da área de Libras, né, você atua também paralelamente em múltiplas áreas. A gente estava conversando aqui antes da nossa entrevista. Conta para a gente, então, a sua ocupação principal é intérprete de Libras, né? Eu sou intérprete de Libras. Na realidade, assim, a minha primeira profissão, eu trabalhei como cartonageira na cartonagem imperial. Nem é do seu tempo. Aí, trabalhando lá, eu comecei a fazer o curso de Libras, comecei a dar aula, comecei a interpretar, mas, assim, eu não tinha formação, a formação que hoje é exigida, antigamente também não era exigida. Eu sou agente de saúde, agente comunitário de saúde, um beijo para os meus amigos que são agentes comunitários de saúde. Eu sou massoterapeuta, eu sou shiatsu-terapeuta, também eu tenho algumas formações na área, eu tenho pós-graduação em Libras, logicamente, né? Eu sou pós-graduada em letras em Libras, tradução e interpretação de Libras e ensino de Libras para a faculdade, ensino superior de Libras. Também tenho uma outra pós em mediação e conciliação de conflitos, porque, assim, aí já abrange a minha área de agente de saúde. Tenho outras que não tem nada a ver. Mas eu gosto. E, assim, por que eu, na área da saúde, eu me dediquei? Porque a maioria das pessoas com deficiência, quando vai ao médico, não tem um profissional que tenha paciência, que sabe atender. Então, eu resolvi, em 2023, a prefeitura pagou um curso de PIX, Terapias Integrativas, e aí eu fiz o curso. Assim, na realidade, são outras formações, mas a que eu gosto eu faço auriculoterapia, moxa bustão e shiatsu-terapia. Então, assim, são as que eu mais gosto. Aí eu falo as que eu mais gosto, mas eu tenho outras formações também. E Vânia, hoje, a gente, geralmente, né, a gente acompanhando, as pessoas que estão sempre nos eventos acompanham, eventos oficiais aqui em Petrópolis, apresentações no Teatro Imperial, que inclusive é parceiro nosso aqui também, enfim, é quase que certo que onde vai ter determinado evento, determinada situação, a Vânia vai estar lá. Se você, às vezes, está aqui acompanhando o Giro Entrevista, chegou aqui na metade do programa, não acompanhou lá no início, que no início aparece o nomezinho dela lá, mas você não acompanhou, mas eu conheço essa mulher aí de algum lugar. Você deve estar pensando isso. É porque a Vânia realmente está em todas, né? Não, todas não. Graças a Deus, o pessoal tem valorizado o meu trabalho aqui na cidade, então eu fico muito feliz por isso. E também eu tenho uma ONG, que é o Instituto Aliança, que a gente... Por enquanto, a gente não tem ajuda do governo, então tem que trabalhar muito para ajudar a pagar as contas. Porque é uma organização não governamental, não governamental, né? Então, assim, mas aí é muito bom para mim. E, Vânia, você
fez muitos trabalhos voltados para o setor artístico também, né? Então, eu queria saber de você as suas experiências nesse sentido. E é diferente, né? Por exemplo, um show de comédia, um show de música, é diferente a mensagem a ser passada do que uma cerimônia, do que algo mais protocolar ali, né? Na realidade, eu já interpretei de velório, velório, casamento, audiência pública. Nossa, foram tantas coisas. Uma que eu lembro muito, tem alguns anos que eu não vou precisar, mas tem uma que foi um acidente, não foi em Petrópolis, foi em Nilópolis o acidente, mas o surdo morava aqui. E aí, ele foi convocado pelo Ministério Público a uma audiência lá em Nilópolis. E aí ele me levou. Aí foram duas experiências. Por quê? Uma que o advogado não sabia que os surdos dirigiam. Ele ficou desesperado. Ele ficou duro, mas ele ficou muito duro, porque ele... E eu super tranquila, dormindo no banco de carona lá atrás. E ele... Vaninha, você não tem medo? Eu acho que não, eu já ando com os surdos. Há muitos anos. Há muitos anos. Só que aí ele ficou... Na volta, ele veio mais relaxado. Mas até chegar lá, menino, ele ficou muito nervoso. E aí o surdo... E aí eu também não sabia que quando acontece acidente na via, parece que o Ministério convoca as duas partes, né? Sim. Então, mas eu não sabia disso. O surdo também não sabia. Ele preocupado em ser preso, porque ele achou que foi a outra parte que chamou, que foi o da parte do acidente, sim, né? Foi o rapaz com a moto. E o advogado não falou nada. Eu acho que o advogado ficou muito nervoso. Esqueceu de falar para o cliente. Esqueceu de falar. Aí a gente ficou... Ele, não, porque quando chegar lá, você oferece para ele uns R$500. Aí eu, mas você já perdeu? Não sei, mas ele me chamou aqui, provavelmente eu posso ser presa. Muito nervoso, menino. E eu fiquei nervosa também, porque eu estava com ele. Eu não era advogada, mas eu sempre sou a defensora. Sim. E aí, quando a gente chegou... E o menino também a mesma coisa, ele nervoso também, achando que foi o surdo daqui que denunciou ele. Menino, foi uma confusão medonha. Aí, quando a gente chegou lá, que a gente descobriu que não foi nenhuma parte nem outra parte. Que isso acontece, é fato, né? Isso aí faz parte. Ai, que alívio. Mas o advogado, tadinho, eu fiquei com peninha dele. Ele ficou duro. Menino, foi muito engraçado. Assim, desculpa, mas foi muito engraçado. Foi muito, muito. E Vânia, sobre ensinar Libras, né? Porque, igual você comentou, é uma língua, é um idioma. E, inclusive, é o único idioma universal, é a Libras. Não é, não. Libras não é universal, não. É só no Brasil? Língua brasileira. Verdade, língua brasileira de sinais. Porque... Em cada país tem sua própria língua de sinais. Língua de sinais francesa, entendi. alemã, então, uruguaia. Em outros países é diferente. É diferente. A única coisa que parece muito é o alfabeto. O alfabeto manual é muito parecido com vários países, tirando o Japão, que é igual aquelas letrinhas. Na Rússia também é um pouquinho diferente. Tem alguns países que o alfabeto é diferente, bem diferente. Mas a maioria é quase igual ao nosso. Só muda uma coisinha ou outra, mas é bem parecido. E cada país tem sua própria língua de sinais reconhecida pelo governo. Igual a nossa é a 10.436, de 24 de abril de 2002. Nos outros países tem a sua lei também e a sua legislação. Entendi. Pô, tá aí algo que eu realmente não sabia. Na minha concepção, a Libras era algo criado no Brasil que foi difundido, né, para os outros países de forma universal. Não. Cada país tem a sua. E, exemplo, na Inglaterra, nem todo mundo fala o inglês britânico, né? Tem várias formas. E a língua de sinais também. Aqui no Brasil, eu te falei já, né? Se eu viajar para o sul, para São Paulo, tem alguns sinais diferentes. É como se fosse um sotaque. Mas, se você tiver um bom curso básico, você consegue conversar em qualquer local.
Porque os próprios surdos te ajudam. Entendi. E Libras é regional. Então, não é igual no Brasil todo. E Vânia, voltando, né, até na questão que eu ia te perguntar, que é em relação a ensinar Libras. Porque hoje a gente tem essa, digamos assim, essa importância mesmo das pessoas saberem. Seja no sistema educacional, as pessoas né, terem acesso a Libras, seja em diversas ocasiões, igual você contou, em relação ao atendimento ao público, que o deficiente auditivo ele pode ir em um determinado local, não ter um intérprete ali e ele não conseguir se comunicar e resolver ali o problema que ele precisa solucionar, né? Então, você que também atua ensinando, né, a Libras, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância de difundir mais a Libras e como que é para você mesmo realmente dar aula, né? Então, o ensino de Libras é muito importante. Na própria lei que eu acabei de falar, que eu não vou falar de novo o número, já está empregado a difusão da Libras. Mas o decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, ele diz que até no ensino fundamental, onde que tem uma criança surda, tem que ter um professor, um instrutor de Libras. Aí tem muitas pessoas que falam, Libras é tão bacana, tinha que ser lei. Já é lei. Já é lei, e lei prevista, já tem até um número. Até esse decreto 5626, ele falava que tinha que, até as faculdades hoje em dia, tu já viu que tem uma matéria optativa, que é de Libras? Só que, infelizmente, a maioria dos locais é tudo online. Mas Libras é uma coisa que você aprende na prática, no olho a olho. Quando eu estou ensinando Libras para os meus alunos, eu não gosto de dar aula online. Por quê? Porque a Libras tem muitos sinais que eu tenho que corrigir o aluno. Como é que eu vou corrigir online? É verdade. Tem que tocar, tem que... tá errado. Tem gente que a letra A é assim, só que tem gente que faz assim, faz o E, troca, e aí faz o S em vez do A. Aí, se ele está longe, eu vou ter mais dificuldade de ensinar para ele. Agora, se ele estiver pertinho, eu chego, aí eu organizo, aí dá licença, é assim, assado. Então, assim, é uma coisa que tem que ser, na minha opinião, tem que ser presencial. E ensinar Libras, assim, é uma coisa assim, muito emocionante, eu gosto muito. Eu tive uma aluna, assim que eu comecei, que aquela foi o meu desafio. Por quê? Ela tinha tido um AVC, então ela tinha muita dificuldade. Caramba! E quando ela veio para mim, meu Deus, eu não vou conseguir ensinar para ela. Porque ela não conseguia movimentar. E Libras tem que ter movimento. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir. Tem que virar fisioterapeuta também. E assim, quando você começa a aprender Libras, eu sempre brinco com os meus alunos. Olha, você vai descobrir ossinhos que você nem sabia que tinha, porque vai doer. Porque tem vezes que você, pelo movimento, às vezes dói. Sim. Mas é uma coisa normal. E essa aluna, especificamente, foi um desafio vencido. Ela conseguiu se formar. E, no final do curso, assim, ela estava muito mais solta. Foi uma fisioterapia, de fato, para ela. Ajudou muito. Aí eu até brinquei no final do curso. Olha, você tinha que me pagar 2 vezes, como professora e como fisioterapeuta. Porque, assim, melhorou muito. Porque não parece não, mas você tem que mexer muito. Sim. Tem que articular muito. E, assim, ela foi meu desafio, mas, assim, foi um desafio muito bom. Já dei aula para criança, adoro dar aula para crianças. Falando nisso, a gente está com um curso novo, hein? Depois você me pergunta. Pode falar. Já aproveita. Cara de pau, né? Então, agora, eu não sei quando aqui vai ao ar esse programa, mas agora, em outubro, a gente vai começar com 2 turmas novas. Porque as pessoas costumam perguntar, Ninha, meu nome é Vânia, Vaninha, Ninha. Vai se diminuindo. Daqui a pouco vai ficar só em A. Não. Tem que parar na Ninha. Vocês não têm curso para crianças? As aulas que eu dei, as crianças participavam da aula normal dos adultos. Só que agora a gente vai abrir o Libras Kids,
que vai que legal. vai começar agora no início de outubro. As inscrições estão abertas. Você que tem um filho, a partir de 5 anos, pode inscrever lá no Libras Kids do Instituto. E a gente vai ter outro curso para adulto, assim, um curso normal, voltado para a comunidade normal. O Kids não é certificado pelo MEC. O outro é certificado pelo MEC, é um curso de extensão em Libras. Então, a gente fez uma parceria com uma faculdade e aí ela vai estar certificando o nosso curso de Libras. Os nossos alunos, tem pessoas que ficam assim, mas eu vou aprender Libras para quê? Libras é uma língua, certo? Sim. Você fala inglês? Muito pouco, meu inglês é bem básico. É uma deficiência que eu tenho que corrigir, inclusive. Não, então, mas você pensa em viajar Claro. para fora? Claro. Mas isso a longo, médio prazo? Curto. Curto. Então, porque eu não sei se você sabe, o censo do IBGE de 2010 apontou o número de 13.900 pessoas com deficiência auditiva na nossa cidade. Às vezes, você vai fazer um curso de inglês, não vai usar tanto. Agora, pode ser que na tua rua tenha um surdo. É e você verdade. tem que aprender Libras. E Libras é considerada a segunda língua do Brasil. Então, talvez você está pensando em um curso de inglês, viajar para fora. As igrejas pensam muito em fazer missões. Sim, sim. Só que, assim, missões... Legal, mas, assim, é bom você fazer missões, primeiramente, no teu país, né? Na tua cidade. E a comunidade surda de Petrópolis, ela é muito carente de profissionais. E eu estou falando profissionais, mas eu falo o seguinte... Eu já tive alunos que, hoje em dia, Libras conta muito ponto no teu currículo. Eu já tive muitos alunos que trabalhavam na Rua Teresa, que não é para ser intérprete de Libras, mas, como eu te falei, o surdo compra, o surdo adora fazer compras, o surdo casa. Eles são cidadãos igual a gente. Exatamente. Então, eles vão... tem uma loja aqui na cidade que eu gosto muito, não sei se eu posso falar o nome. Fala o endereço. No Shopping Dom Pedro. É uma Pronto. loja bem antiga, era a primeira, agora está lá atrás. Eles sempre queriam contratar uma pessoa que soubesse Libras, sempre no final do ano. Por quê? Uma que ia ajudar e outra que poderia atender os surdos, a comunidade surda, porque os surdos gostam de fazer compras. Então, eu já tive alunos da Rua Teresa que conseguiu o trabalho porque tinha Libras no currículo, outros alunos que trabalhavam em fábricas, que o diferencial foi o curso de Libras, porque tinham funcionários surdos e ninguém sabia Libras. Então, assim, nem sempre você vai ser um profissional, vai ser um intérprete de Libras, mas aonde você está, com certeza você vai ser referência. A maioria dos meus alunos, em qualquer local que eles estejam, eles são referência. Por quê? Um exemplo. Já dei aula de Libras para o pessoal da Caixa Econômica. Uns 3 alunos da Caixa Econômica. 3 funcionários da Caixa Econômica. Mas me pergunta aonde os surdos iam abrir conta. Onde tinha alguém que sabia Libras. Banco Itaú. Na cidade, antigamente, acho que tinha umas 6 agências. Agora deve ter umas 5, talvez. Acho Mas que tem talvez bastante ainda. Do Itaú acho que deu uma reduzida. Deu uma reduzida. Mas lá atrás tinham bastante. Mas os surdos só iam ali perto do D'Angelo. Por quê? Um funcionário que não era balconista, ele era vigilante. Ele fez o curso de Libras. Tu acredita que os surdos iam lá só porque tinha ele lá, que sabia Libras? Se torna referência. Sim. Porque no mundo no mercado são muitas pessoas, são muitos caixas. Se tem um que saiba Libras, o surdo vai naquele caixa que sabe Libras, porque vai ser a referência. Às vezes ele tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa, e se não tiver alguém que ajude, ele fica perdido. É igual em loja. Se você trabalha numa loja, se você tem uma loja, ou então trabalha numa loja, mas tem uma pessoa que saiba Libras, essa loja vai ser referência para as outras. Se você trabalha numa ótica, Petrópolis tem muitas óticas. Sim. Mas se alguém de uma ótica souber Libras, com certeza vai ter muitos
clientes que são surdos, porque vai ser a referência, mas as pessoas não conseguem ver isso, infelizmente. Então, assim, Libras é... Quem acha que sabe muito pouquinho, mas dentro daquele pouquinho, em um grupo grande, vai saber muito mais que todo mundo. Então, assim, se torna referência e é muito importante. Então, assim, eu tive os meus alunos, eu tenho alunos até hoje que o diferencial no currículo é o curso de Libras. E agora aí tem uma lei nova que serve para desempate também com o concurso público. E, Vânia, você já faz isso há muitos anos, né? E assim, com certeza, em algum momento, você, sei lá, no seu momento de lazer mesmo, no cotidiano, com certeza, em algum momento, você se deparou de forma involuntária falando em Libras enquanto você falava, com certeza. Aí, todo mundo fala isso. Eu estou conversando lá, quando eu estava no posto de saúde, conversando com todo mundo, aí o pessoal, ai, Vânia, para de conversar em Libras, a gente não é surdo, não. Ai, gente, desculpa, eu estou falando em Libras? Lógico que você está. Eu ouço uma música, na mente, eu já transformo ela em Libras, já vou interpretando. Assim, é inconsciente, mas é muito bacana. Sonhar em Libras é uma coisa tão boa, menino. Tem isso? Menino, quando você começa a fazer o curso de Libras, independente de onde, quando você começa a sonhar. E quando você começa a sonhar e entender o que você está falando, ou entender o que o surdo está falando no teu sonho, é uma experiência muito boa. Caraca, caramba, isso aí eu não sabia. É muito legal, é muito legal. Hoje em dia é normal eu sonhar em Libras, né? Mas lá atrás, assim, quando a gente estava começando, poxa, muito bacana. Que doideira. Eu tô aqui pensando aqui, porque ela falou do inglês, né? O meu inglês é um inglês bem básico. Eu arranho, mas assim, arranho bem mal, assim. O espanhol já é um pouco melhor. Mas tô pensando aqui, cara, eu acho que eu nunca tive um sonho em outro idioma, não, cara. Que doideira. Tipo assim, expandiu minha mente. Será que tem como sonhar em outros idiomas? Realmente, com certeza, com certeza. Como eu sonho em Libras, você vai sonhar em inglês daqui a pouco. Legal. E Vânia, já teve alguma situação, por exemplo, de que você... às vezes a pessoa não era deficiência auditiva, e aconteceu de você achar que era, ou alguém te passar a informação de que a pessoa era, você começar a falar em Libras com ela e a pessoa, tipo assim, não estou entendendo. Não comigo, mas já aconteceu com amigos meus. Já aconteceu. É porque, assim, até quando os surdos me mandam, mesmo que eu não conheça o surdo, é que a gramática de Libras é um pouquinho diferente do português. É um exemplo. Eles não usam artigo, preposição, numeral, nada disso. É como se fosse um filme em preto e branco e eles vão falando. Então, assim, até quando eles me mandam mensagem ou um outro surdo diferente que eu não conheço me manda mensagem, eu sei por conta da escrita. Porque é igual índio que meus amigos falam. Por conta dessa dificuldade que eles têm. E uma coisa curiosa, eles não são mudos, que a maioria das pessoas pensa que é surdo-mudo. Não é, eles são apenas surdos. A mudez e a surdez são deficiências totalmente diferentes. Só que, assim, eles têm aquela dificuldade de falar. Aí, pela dificuldade e as pessoas não entenderem, já logo taxam que eles são mudos. Eles não são mudos. Eu aprendi isso com a minha primeira professora de Libras, surda. Porque eu comecei a aprender Libras com o professor ouvinte. E aí, uns 3 anos depois, veio uma professora do Rio. O nome dela é Adriana Veiga. Se vocês procurarem no YouTube, ela foi a primeira surda a fazer o hino nacional em Libras. Muito bacana. Legal. E eu lembro que um dia ela chegou para dar aula, não a conhecia. Foi a nossa primeira aula. Nós que já trabalhávamos como intérpretes na igreja. E aí, o que aconteceu? Ela está vendo a gente sinalizar, mal e porcamente, naquela época. E aí, ela viu que a gente falou alguma coisa de mudo, porque tem muitos surdos que fazem uma leitura labial perfeita. Alguns não. E aí eu lembro que ela viu a gente falar mudo, aí ela, nós não somos mudos. Aí a gente ficou assim, sem graça. Aí ela virou para a gente e falou assim, quem aqui tem animal de estimação em casa? Aí todo mundo bem
Tímido, com muita vergonha, com medo do que ia vir, né? E você tem o quê? Gato, cachorro. Então, quando você passeia com o teu animal, aí todo mundo. Quando chega um outro cachorrinho junto do teu cachorro, você vê que eles estão se comunicando de alguma forma, não estão? Aí, gente, e o gatinho? Então, eles não estão se comunicando? Vocês estão entendendo o que eles estão falando? E por que vocês acham que nós somos mudos? Porque vocês não entendem o que a gente fala. Nossa, foi um tapa na cara. Aí a gente ficou assim, desculpa. A gente não sabia nem como responder a nossa professora. E aí estudando muito. Porque se você pegar livros antigos, tem o termo surdo-mudo. Sim. Tem o termo, mas eles não são surdos e mudos. Eles são apenas surdos. Eu tenho amigos surdos que começaram a fazer fonoaudiologia com 6 meses de vida. Fala igual a gente. Muitos dos surdos não conseguem se comunicar, não conseguem falar perfeitamente. Por quê? SUS. São poucos os fonoaudiólogos. São poucos os profissionais. Um outro exemplo que eu te dou. Um filho de surdo e uma criança que os pais são ouvintes. Termo certo, surdo e ouvinte, tá? Se eu estou conversando com você em língua de sinais, se chega um surdo ali, ele vai perguntar, logicamente, é surdo ou ouvinte? Isso é normal. O termo surdo não é pejorativo, não, tá? E aí, o que acontece? Se um filho de surdo vai para a escola e um filho de ouvinte vai para a escola, mesma idade, tudo igual, mesma série, o filho do surdo, ele vai ter, a maioria das vezes, ele vai ter dificuldade em relacionamento com os colegas. Por quê? A referência não é o pai e a mãe? E o pai e a mãe não falam com dificuldade? Ele também vai reproduzir a mesma dificuldade na escola, com a mesma idade. Uma criança surda, quando vai para a escola, ela tem apenas 30% do nosso vocabulário. Por quê? Tem que ser ensinado. Se não tem alguém para ensinar, ela não aprende. Está vendo por que ensinar Libras é importante? E hoje já tem a lei. Só que assim, hoje em dia, não sei se você sabe, se você tem um filho surdo ou com outra deficiência, ele tem direito ao cuidador, se for outro tipo de deficiência. Hoje em dia, a gente tem muito autista na cidade. Sim. O Instituto Aliança participou de um edital finalzinho de 2023, e nós fizemos um documentário chamado Caminhos Inclusivos, História de Luta e Resiliência. Nesse documentário, a gente entrevistou umas 12 instituições que trabalham com pessoas com deficiências e citamos mais 9, no total deu 21, 22, mais ou menos, instituições que sempre trabalham com pessoas com deficiências aqui na nossa cidade. E aí o nosso lançamento... Estou fugindo um pouquinho do assunto. Não. O nosso lançamento virtual foi dia 31 de março, pelo YouTube. E o nosso lançamento presencial foi na fase, dia 7 de maio desse ano. E aí eu convidei... O intuito, ser dentro da faculdade, nós queríamos que os futuros médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, tivessem o contato com a comunidade de pessoas com deficiência de Petrópolis. Porque, se você for olhar direitinho, a fase de medicina é única. Uhum. Os médicos, a maioria dos médicos não são, os alunos não são de Petrópolis. E outras faculdades que têm curso de psicologia, nutrição, também eles não têm contato com as pessoas com deficiência. Então, a gente queria fazer dentro de uma instituição de ensino superior para que pudesse ter esse contato, porque eu consegui levar quase 90 pessoas com deficiência. Tinha 2 instituições que têm o mesmo trabalho. São residências terapêuticas, que no caso do Yolanda Duarte e do Lar Santa Catarina. E engraçado que os usuários, eles não se conheciam, eles nunca tiveram esse contato. Tipo, é a mesma coisa, são pessoas que residem na instituição,
Só que eles um não sabia do outro. É claro que as instituições trabalham, sabem uma da outra, fazem o mesmo trabalho, mas os usuários não. E como no documentário nós filmamos, foi muito emocionante, Gabriel, porque tu vê a pessoa com deficiência se olhando, aí rindo. Ah lá. Aí um apontando por outro, é você, é você. e aí eles... Aí eu vi uma lagriminha saindo de um rostinho. Nossa, puxa vida, é muito legal. E no projeto Andorinhas, que começa o documentário, que é de uma fono, ela fala assim, ela trabalha com síndrome de Down. E ela fala o seguinte: as pessoas acham que o síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down, é bonitinha. Realmente, eles são bonitinhos. Só que tem vezes que é necessário um trabalho não só com síndrome de Down, mas as outras deficiências. Sim, também. Claro. Porque tem vezes que eles não têm noção de perigo, eles são muito inocentes. Eles chegam aqui, te ver, já vão querer te abraçar, não sabem o seu caráter. Tem vezes que eles limpam o nariz na rua. Eles fazem coisas. E no documentário fala isso. É muito legal, porque no documentário a gente fala essas coisas. Eles parecem crianças grandes. E, assim, quando uma criança tem síndrome de Down, realmente ela é muito fofinha, diferente, bonitinha. Mas essa criança vai crescer, meu bem. Ela vai se tornar uma mulher, ela vai se tornar um homem, e ela precisa de uma estrutura familiar, ela precisa de uma instituição que ensina, porque é difícil. Eu tenho na minha família, a maioria, eu acho que todas as entrevistas que eu dou, eu sempre falo. Eu não sei se você já me viu dando entrevista. Na minha casa, a minha irmã é minha inspiração, a Valéria. A minha irmã fez 51 anos, mas 51 anos atrás não tinha acessibilidade na cidade, não se falava em inclusão. A minha irmã foi a primeira pessoa com deficiência que minha mãe viu na vida. Caraca. Então, tu imagina, foi erro médico, a minha irmã foi tirada a ferro. Então, assim, afetou a parte cognitiva e afetou a parte física. E, assim, se fosse hoje em dia, a gente processava. Sim, enfim. Provavelmente médica seria até preso. Mas há 51 anos atrás não tinha isso, não. E quantas pessoas aconteceu a mesma coisa, tem sequelas igual a minha irmã. A minha irmã, a primeira clínica de referência da minha família é a clínica Pinto Duarte, que tem, acho que, um polozinho ainda no Morém. Não sei se você sabe. Foi a primeira clínica. Aí depois a gente cita várias clínicas, a gente faz um tour por Petrópolis, falando das instituições, mostrando um trabalho. Então, assim, você que está em casa, dica, assista o documentário Caminhos Inclusivos, Histórias de Luta e Resiliência, que é muito bacana. E são histórias reais, não é uma coisa inventada. Um documentário tem que ser histórias reais. E, assim, lá na fase, depois você procura lá, a pessoa responsável, que deu entrevista também, ela ficou assustada, porque ela falou que não sabia que em Petrópolis tinha tanta instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência. E a sigla PCD é Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência. Porque, às vezes, você ouve muito falar PCD, de vez em quando alguém vem me perguntar: ô, Vânia, o que é PCD? É uma sigla, mas eu não sei o que é. Pessoa com deficiência. A gente não fala deficiente auditivo, a gente fala pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, e por aí vai. Por isso que é PCD. Mas nos livros ainda fala pessoa deficiente, pessoa isso. Não. Sim. É pessoa com deficiência. E foi bacana e me deu a ideia de escrever o documentário Caminhos Inclusivos, que fui eu que escrevi. Uhum. Porque em 2023 eu fiz, graças a Deus... Está disponível onde, Vânia, o documentário? No YouTube do Instituto Aliança. É Instituto Aliança com 2 L's, ALLIANCE, Aliança. Eu fiz muito trabalho em 2023. E aí, quando tu faz muito trabalho, aí tu fica imaginando, né? Pensando, poxa vida, se eu tivesse a oportunidade, eu queria fazer um documentário também. Aí teve um amigo meu que chegou assim, documentário, Vaninha? Ah, já sei.
Pessoa com deficiência, né? Aí eu, por que você está falando isso? Porque você só vive, você respira. Aí eu, com certeza. Porque eu queria mostrar para as pessoas o trabalho muito lindo das instituições de Petrópolis, das associações, dos usuários. Se eu tiver oportunidade, eu quero fazer um Caminhos Inclusivos 2, mas aí um trabalho um pouquinho diferente. Foi muito gratificante, assim, e muito emocionante, assim. Atrás das câmeras a gente chorava muito, muita coisa. De ver várias situações, enfim. E eu queria fazer um documentário, seria o 2, porque a gente entrevistou os responsáveis das instituições, eles foram explicando como é que funciona, como é que não funciona, os seus desafios, as suas conquistas também. Nesse documentário, assim, teve uma instituição, que eu não vou falar qual, que é para vocês assistirem, que o responsável, ele tem 47 filhos adotados, se eu não me engano. 47 filhos. É muita coisa. E aí, durante o documentário, o que eu descobri? Que pelo menos 3 instituições de Petrópolis, elas só foram formadas porque uma instituição, no passado, fez um trabalho muito ruim com as pessoas com deficiência da cidade. Eles maltratavam as pessoas com deficiência. E, de uma forma ou de outra, essas 3 instituições, pessoas que trabalham lá ou que abriram, que trabalharam, foram voluntárias dessa primeira. E viram os maus tratos. E aí resolveram fazer alguma coisa. Então, tiraram as pessoas com deficiência desse local e abriram outras instituições. E eu não sabia disso antes. Eu descobri muita coisa através do documentário. Durante a pesquisa ali. Durante a pesquisa. Então, assim, foi muito gratificante mesmo. E, assim, a gente ganhou o nosso edital, era só 25 minutos, tá? Era um curta, que foi... Um curta de um curta. É um curta de um curta, mas aí a gente não conseguiu. Aí a gente fez em 39 minutos. Quase que o dobro, mas, assim, foi muito gratificante, valeu muito a pena. E eu tenho muito material ainda guardado, que não deu. Meu amigo, o Vitor, tu conhece o Vitor Matos? Aí o Vitor falou assim para mim, na hora da edição, você não pode estar perto. Aí eu, por quê? Porque você vai me atrapalhar. Porque mulher... Não, isso aqui tem que entrar, isso aqui tem que entrar, isso aqui... E eu sou bem assim mesmo. Mas foi muito bacana. Você ainda não assistiu, né? Não, ainda não, mas pretendo. Agora assiste, fiquei com vontade. assiste. Hoje mesmo eu vou assistir. Assiste, você vai gostar muito. E Vânia, algumas coisas ali da Libras, a gente já está quase acabando o nosso tempo aqui, mas... Já? Pois é, passou tão rápido. Mas tem algumas coisas ali da Libras que são muito semelhantes, são até iguais a gestos que a gente já faz. Por exemplo, aspas, né? Isso aí. Acho que esse é o clássico, aspas, né? Aspas, termo, é o mesmo sinal. E tem outros também, não tem? Tem. Maluco. Maluco é maluco mesmo. Sim. Burro é burro mesmo. Muito, muito mesmo. Tem vários mesmo, que é bem semelhante do que a gente usa mesmo, de fato. É bem legal. Certo, joinha. Assim, o sinal de certo é esse, mas a maioria das pessoas fazem assim. Tá bom. Até porque esse aqui no popular não é certo. Também. Tem isso também, né? E tem isso também, né? Das palavras de baixo calão, né? Dos palavrões também, que muita gente pergunta. Acho que é a curiosidade que todo mundo tem. E se eu não falasse disso aqui, iam me cobrar depois. Então... Verdade. Todo mundo... E é engraçado que os surdos, a maioria deles, até os que se comunicam só através de Libras, os palavrões saem direitinho, menino. Aprende mais rápido, né? Mais rápido. E os alunos de Libras também. Os alunos de Libras também. A primeira aula eles já querem saber palavrão. Primeira aula. Vânia, quero te agradecer muito pela sua participação. Quero agora, por favor, que você deixe um recado para todos que estão nos acompanhando. Pode ser em Libras também o recado. E sua rede social, contato para as pessoas contratarem os seus serviços, enfim, uma série de coisas. Sim.
Final. O surdo precisa de acessibilidade. O intérprete de Libras é muito importante, porém, precisa ser capacitado. E lá no Instituto Aliança, nós temos um grupo de profissionais, intérpretes de Libras, e a gente é formado, então você é empresário, a gente também dá palestra, faz oficinas, workshop, tudo que vocês precisarem. Às vezes as empresas têm vaga para pessoas com deficiência e não sabem aonde procurar. Pode procurar o Instituto Aliança, que a gente tem um balcão de empregos, a gente ajuda, a gente faz essa parte. E eu quero agradecer por você ter me convidado, estou muito feliz, muito feliz. E as nossas redes sociais Vaninha Libras, Instituto Aliança Oficial. A gente tem o WhatsApp, vou falar os dois, 24 988 27 23 19, que você deve colocar depois, né? E também tem o do Instituto Aliança, que é o telefone fixo, que é 24 22 44 6772, se eu não me engano. Se eu não me engano, é ótimo. É porque às vezes eu me confundo um pouquinho com os números do telefone fixo. Mas muito obrigada por estar aqui. Eu espero. E não percam o curso de Libras, hein, gente? Se inscrevam. A inscrição vai até dia 30 de setembro. Perfeito, Vânia. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também por você ter aceitado o convite. E agora minha conversa é diretamente com você, que está nos acompanhando mais esta edição do Giro Entrevista. O programa Giro Entrevista vai ao ar toda sexta-feira, 8 horas da noite. E para você que está nos acompanhando aqui pela TV, aqui pelo canal 13 via Speed Fiber, e quer voltar em determinado trecho da nossa conversa, em determinado momento, e acabou pegando a conversa na metade ou já no final, acesse o nosso canal do YouTube Giro Play. Lá tem a playlist Giro Entrevista, com todos os episódios na íntegra que foram exibidos aqui no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Nesta playlist você tem acesso a todos esses episódios, então se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e lá você poderá acompanhar então este episódio na íntegra. Além disso, nós temos também as representações, as reprises ao longo aqui da nossa programação aqui no canal 13. Então, essas reprises que ocorrem em horários avulsos aqui durante a nossa programação, você pode também ficar atento aqui ligadinho no canal 13, no Giro TV News, para poder acompanhar o Giro Entrevista. No mais é isso, eu sou Gabriel Barbosa, quero agradecer a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista e até a próxima.